Olá, prezados estudantes, tudo bem? Sou Américo, professor de vocês da disciplina Psicologia Social, e nós estamos aí caminhando para vivenciar a nossa quarta microaula, né? O microlearning, né? Bom, o tema que a gente traz hoje nessa microaula é a psicologia social contemporânea e as tendências e perspectivas, né? Então, vai ser dentro desse arcabouço, dentro dessa temática que está ali entre a unidade 4 e 5, que nós vamos focar a questão das tendências e perspectivas na psicologia social contemporânea, né? Ah, então, eu gostaria de começar pensando com vocês aqui, né, uma contribuição do psicólogo Gustav Jung, né, então conhecido por Jung, né? Esse psicólogo ele vai dizer: nós precisamos conhecer melhor a natureza humana, porque o único perigo real que realmente existe é o próprio homem, né? A natureza, então, ela é de uma certa forma harmônica, ela existe, né? Ela se organiza, né? Quem vivencia processos profundos dessa desorganização, então, às vezes, é humano, ou sempre é humano com seu processo de interferência, né? E nessa abordagem nós vamos perceber três tipos de psicologia, né? A psicologia social, com cunho mais psicológico, a psicologia social com cunho mais social, né, ou sociológica, e essa psicologia social, né, que ela junta a social crítica ou histórico crítica, né? Então, assim, esses três tipos de psicologia nós iremos trabalhar, não é? Vocês já vieram fazendo um pouco essa construção no estudo de vocês, e a gente, então, vai começar a abordá-las aqui, não é? Eu, então, começo dentro dessa psicologia social que tem esse cunho um pouco mais psicológico, né? E a gente vai perceber ali, então, já um primeiro estudo de caso, né? Quando um assistente social ela é procurada por uma determinada senhora, né, que ela vai falar assim, olha, acho que minha filha tem algum problema, agora ela deu para falar que não quer ter filhos, né? E ela vai falar, então, a assistente social vai falar assim, Cíntia, quer dizer, a mãe falando para a filha, Cíntia, nenhum homem vai querer casar com você se você não quiser ter filhos, ainda mais que você já tem 33 anos. Eu, com 22 anos, já era sua mãe, né? Aí a mãe, falando para a assistente social, ainda questiona: sabe o que ela me falou? Que também não sabe que quer casar. Como é que isso pode? Não querer casar? Bom, então o que a gente vai perceber que, como assistente social, a gente deve conversar com essa mãe, levando em conta a diferença de quê? De gerações, né? Olha só, a mãe, quando ela vivenciava, né, um processo, e o filho agora, a filha vivenciando outro, quer dizer, a mãe com uma outra geração, uma geração mais conservadora, mais tradicional, né? E hoje a filha já vivendo uma geração mais avançada, né? Uma geração em que determinados valores já foram identificados como valores que realmente eram valores que não condiz com a necessidade desse humano, com o desejo de realização desse humano. Então, a partir disso, pensar os papéis instituídos para cada uma das pessoas é importante. Qual o papel da dona Joana, não é? Ela, naquele período, ela realmente era a perspectiva que ela tinha, né? De ser mãe, de cuidar dos filhos e tal. Então, é fundamental, né, que enquanto esse lugar de fala do assistente social, ele possa conduzir a conversa da dona Joana, mãe da Cíntia, para que ela entenda que houveram mudanças na sociedade e que essas escolhas competem exclusivamente, né, a Cíntia, de querer casar ou não, de ter filhos ou não, né? Bom, nós tivemos a psicóloga Silva Lane, que foi uma das pessoas que melhor estudou a importância da psicologia social, né? E ela, aqui no Brasil, né? E ela, então, ela fez um modelo, né? Que como é que as coisas acontecem, né? Ela colocou essa triangulação importante, né?
que primeiro, né, nós temos uma atividade, essa atividade ela nos dá uma identidade, essa identidade nos leva a um tipo de consciência. E essas coisas são sempre alimentadas, né? Então, a atividade, a identidade da dona Joana, não é? Ela gerou um tipo de consciência na identidade dela, uma identidade mais tradicional, de outra geração, né? E fez com que ela desenvolvesse a sua atividade como dona de casa, e ali ela se firmasse como mãe, e ela cria esse tipo de consciência, uma consciência mais conservadora, não contemporânea. Então, entre essa triangulação, não é, que todos nós passamos, né, que é a construção da nossa identidade, o nosso trabalho, a nossa atividade que reforça a identidade, nos leva a criar um novo nível de consciência, um novo nível de pensar. E o que perpassa tudo isso é o quê? A emoção, né? A dona Joana, quando ela procura um assistente social, né, ela é levada pela emoção, ela é levada pelo sentimento de que o que é que vai acontecer com a filha dela se não casar e não ter filhos, né? E nós, como humanos, somos todos permeados pela linguagem. Então, é o papel do assistente social fazer toda essa devolução através da linguagem, não é? E também através da emoção, né? Do sentir junto com a dona Joana, com aquilo que ela realmente expressa. Né? Então, essa também é um outro caso. A Lídia é uma aluna com dificuldades na escola, já repetiu de ano mais uma vez e suas notas continuam baixas. E elas, então, a Lídia vai e fala que ela não gostaria de continuar, né, os estudos. Ela vai trazer isso para os pais, né? Então, esse está no desafio da unidade 5. O que que a gente vai entender? O que que a psicologia social ela pode contribuir, né? Ela pode contribuir para verificar o que realmente tem levado a Lídia a não querer mais voltar para a escola, abandonar os estudos, perder essa perspectiva de vida através da educação. Então, os pais eles podem ser orientados a conversar com a Lídia sobre os motivos dessa decisão. Espera aí, Lídia, mas por que você está falando isso? Qual a sua dificuldade, né? Então, por que os estudos não passam a ser uma alternativa de vida para você, já que você não trabalha, já que você apresentou alguma dificuldade? Que dificuldade é essa? Né? Como é que a gente pode, então, identificar essas situações que a Lídia vivenciou no ambiente escolar, que talvez não tenha sido dos melhores, mas mostrando que ela é capaz, né, de superar, de conseguir alcançar seus objetivos, né, escolares. Então, a psicologia social ela vai contribuir muito, né, nessa perspectiva de apontar para o sujeito que vivencia na sua contemporaneidade contradições, ou nesse cotidiano contradições, mas que eles podem ser superados, né? E aí a gente vai perceber uma profunda vinculação, né, entre a psicologia social e o serviço social, porque o que permeia essa vinculação é humano com seu sentimento, né? É o ser humano que sofre, é o ser humano que demanda um outro nível de atenção. Aqui, por exemplo, nós estamos vivenciando hoje, né, uma grande são várias crises, a pandemia possibilitou acelerar várias crises, as políticas governamentais agudizaram as várias crises, uma delas é o desemprego, que está aí, um desemprego alarmante, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, né? E a gente está vendo aqui, né, depois da pandemia, muitas das pessoas foram levadas a morar nas ruas, né? Então, ninguém escolheu, né, morar na rua como alternativa, né? Quando crescer, eu quero morar na rua. As pessoas foram levadas a vivenciar isso. Então, como esse meio, como esse cotidiano, como esse ambiente interfere na consciência desse sujeito, como interfere na identidade desse sujeito, por ter os seus valores, ter as suas referências todas alteradas, né? Então, a gente vai perceber que a psicologia social ela tem uma importância, porque ela vai pegar esse indivíduo, nesse caso, esse sujeito que mora aqui, né, que tornou-se um morador de rua, né, e vai perceber, com a contribuição do serviço social, né, a viabilização dos seus direitos, né? Como é que ele pode avançar em relação a isso? Que direito que ele tem à moradia, que direito que ele tem à alimentação, são direitos básicos, né, aí do ser humano, como direito à saúde, né? Então,
Eu trago aqui essa charge, já para a gente finalizar essa nossa microaula, quando você tenta trazer esse coletivo para o sujeito. Então, quando se pergunta, é um trombadinha, né? Falou, não sou não. Eu sou 85% dos analfabetos, 90% de abandono, 14% de ser viciado, 60% de deficiência de coordenação motora. Quer dizer, o sujeito, ele traz toda essa identidade no meio. Então, ele não é esse sujeito, ele traz toda uma representação, né, do seu campo. Então, o que nós vimos até agora aqui, a importância de intervenção da psicologia social é o ser humano, é o objeto da nossa intervenção. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.